Meu amigo, permita-me fazer uma pergunta. Quantas noites você ficou acordado olhando para o teto perdido em um labirinto sem paredes? Sua mente uma arena incansável, correndo com resultados ilimitados. Preocupações que se multiplicam como sombras e incertezas que tecem uma teia fria ao redor do seu coração. Quantos momentos você reviveu diálogos em sua mente que nunca aconteceram? Imaginou crises que nunca chegaram e carregou fardos que nunca foram seus para suportar. Você vaga por esses corredores mentais, você se estressa, você analisa e reanalisa cada detalhe, cada palavra, cada possibilidade, na esperança desesperada de encontrar uma saída, uma solução, um interruptor que apague o caos. E ainda assim, em toda a sua análise, nada é alterado. A pressão apenas se torna mais pesada, esmagando o seu peito até o ar se tornar rarefeito. Os pensamentos mais agitados, um enxame de abelhas furiosas que não lhe dão descanso. O espírito mais ansioso, um barco sem leme em meio a uma tempestade que você mesmo criou. E ainda neste exato momento, em meio ao rugido ensurdecedor de sua própria mente, Deus está sussurrando gentilmente para você. Pare de analisar demais, eu já estou gerenciando isso. Vivemos em uma era caótica, uma era cercada por clamor, desordem e decisões ilimitadas que nos puxam em 1000 direções diferentes. As pessoas estão presas na armadilha do e se e do e agora, engolfadas pela necessidade de dissecar cada aspecto de suas situações, acreditando falsamente que o controle está na ponta de seus dedos, se ao menos conseguissem pensar um pouco mais, planejar um pouco melhor. Mas Deus não o convocou para uma jornada de estresse. Deus não o colocou nesta vida para que seu pensamento se tornasse seu confinamento. Deus o chamou para habitar na confiança, para se mover na fé, para soltar a carga que você nunca foi construído para carregar. A análise excessiva, meu amigo, é apenas um ladrão silencioso que rouba sua serenidade e drena a felicidade do momento presente. Ela o persuade de que você deve controlar tudo, quando na verdade aquele que formou as galáxias já governa cada detalhe. Reflita sobre isso. O mesmo Deus que posicionou as estrelas nos céus com precisão matemática, que fixou o Sol em sua órbita para aquecer mundos, que instrui os mares onde parar e as brisas onde soprar, este mesmo Deus está cuidando de você. Você imagina por um segundo que sua situação é confusa demais para Ele. Você presume que seus problemas são complexos demais para Ele desvendar. Você acredita que seu destino é instável demais para Ele proteger. Meu amigo, o problema não é que Deus está ausente. O problema é que você permitiu que seus pensamentos ultrapassassem sua fé. Você deixou que a análise excessiva silenciasse a voz calma e inabalável de Deus. A análise excessiva sugere que você deve coordenar cada elemento, ditar cada resultado e antecipar cada cenário. Mas a fé afirma que Deus já conhece o resultado desde o início. A análise excessiva alega que você está a um único erro do colapso. Mas a fé afirma que Deus embala sua existência em suas mãos. A análise excessiva o persuade de que você deve carregar todo o fardo sozinho, mas a fé o tranquiliza de que Deus prometeu levantar seus pesos se você apenas os soltar. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja continuar recebendo palavras de fé e esperança que possam iluminar seus dias mais sombrios, peço que se junte à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sino para que juntos, como em uma corrente de oração, possamos fortalecer uns aos outros na jornada. Que a paz de Cristo esteja com você. Porque persistimos em segurar as mesmas coisas que nos desgastam? Porque nos apegamos aos cacos de um vaso quebrado, esperando que nossa análise obsessiva possa de alguma forma juntá-los novamente? Você se senta na escuridão, a única luz vindo da tela fria de um computador, e os números dançam diante de seus olhos como acusadores silenciosos.
Cada fatura, cada custo, cada projeção fracassada se torna uma testemunha de seu erro. Sua mente se tornou uma sala de tribunal, onde você é ao mesmo tempo o promotor, o réu e o juiz, e o veredito é sempre o mesmo culpado. Você refaz os cálculos repetidamente, como se pudesse encontrar um erro, uma variável esquecida que explicasse o desastre. Mas os números não mentem, eles são frios, impessoais e brutais. E a cada vez que você os analisa, o fardo apenas cresce. A ansiedade sobre suas finanças se tornou mais do que uma preocupação. Tornou-se um monstro que se alimenta de sua paz, devorando cada migalha de tranquilidade que você tenta encontrar. Você se lembra das promessas de Deus, daquelas palavras sobre ser o sustento, sobre possuir o gado em 1000 colinas? Mas essas promessas parecem distantes, abafadas pelo som alto e claro de suas dívidas crescentes. Onde está o sustento quando as contas se acumulam? Onde estão as provisões quando o extrato bancário grita insuficiente? A análise excessiva sussurra em seu ouvido que Deus deve ter se esquecido de você, que talvez essas promessas fossem para outra pessoa em outro tempo. Você se convence de que precisa encontrar a solução sozinho, que precisa ser mais esperto, trabalhar mais, analisar mais. Mas cada passo que você dá em sua própria força parece apenas te afundar mais na areia movediça. A verdade, meu amigo, é que você está tentando resolver um problema espiritual com uma solução terrena. Você está lutando uma batalha de fé com as armas da lógica, e essas armas são inúteis neste campo de batalha. Deus é o provedor, sim, mas Ele raramente trabalha dentro dos limites de sua planilha. Suas provisões estão além de sua visão e Ele já está intervindo de maneiras que sua compreensão limitada não pode sequer começar a imaginar. Por que se sobrecarregar com um raciocínio sem fim, quando aquele que moldou a própria abundância já está agindo em seu favor? Você esgota suas energias mentais tentando decifrar o como, enquanto Deus simplesmente pede que você confie no quem. Você analisa o passado procurando por erros, e cada erro que você encontra se torna mais um tijolo no muro que você constrói entre você e a graça de Deus. Mas e se aqueles não fossem erros? E se fossem redirecionamentos? E se as portas que você achava que deveriam ter se aberto fossem na verdade armadilhas das quais Deus o estava protegendo? Sua análise vê apenas o fracasso, mas a fé vê a providência. Você olha para suas finanças e vê um beco sem saída, mas Deus vê um campo aberto, pronto para uma nova semeadura. O problema da análise excessiva é que ela o mantém focado no que está quebrado, enquanto Deus está tentando lhe mostrar o que Ele está construindo. Enquanto você chora sobre as sementes que não brotaram, Ele já está preparando um novo solo, um solo fértil que você não pode ver porque está muito ocupado analisando a terra seca do ontem. Deixe ir os números, entregue as planilhas. O Deus que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo não se esqueceu de você. Mas enquanto você se apegar ao controle de sua própria análise, não haverá espaço para a intervenção divina que sua alma tanto anseia. A cada cálculo que você refaz, você está sem perceber dizendo: a Deus, eu confio mais na minha matemática do que na sua misericórdia. E enquanto você continua nessa busca frenética por uma resposta que sua mente possa compreender, você percebe que os números, por mais cruéis que pareçam, não contam a história toda. Há um nome e um rosto por trás do colapso, uma sombra que sua análise febril ainda não conseguiu iluminar. A dor dos números é uma dor fria e lógica. Mas há uma dor mais profunda, uma que a matemática não pode medir. É a dor que vem não de um erro de cálculo, mas de uma quebra de confiança. Sua mente exausta de analisar finanças agora muda seu foco para as pessoas. Você começa a dissecar cada frase trocada, cada pausa na conversa, cada movimento sutil.
Você especula sobre como os outros o percebem, o que eles sussurram quando você não está por perto. E no centro desse turbilhão de suspeitas, um rosto se destaca, o rosto de alguém que você chamava de amigo de parceiro, alguém em quem você depositou não apenas seu dinheiro, mas sua confiança. Você rebobina as conversas em sua mente, mas agora as ouve com novos ouvidos. As palavras de encorajamento agora soam vazias, as promessas ocas. Cada aperto de mão, cada sorriso compartilhado agora parece uma performance calculada. Você se lembra dos momentos em que ignorou sua intuição, aquelas pequenas bandeiras vermelhas que sua alma tentou levantar, mas que sua mente lógica descartou como paranoia? A análise excessiva, que antes se aplicava aos números, agora se aplica às intenções. Você se pergunta, quando começou? Onde foi que eu errei em julgá-lo? Você se tortura com a ideia de que a culpa é sua, que você foi ingênuo demais, cego demais. E a cada vez que você repassa os eventos, a ferida se aprofunda. A traição não é apenas a perda de um investimento, é a perda de uma parte de si mesmo. É a compreensão de que o terreno em que você estava pisando não era firme, mas sim um alçapão cuidadosamente disfarçado. Deus entende as almas das pessoas. Deus discerne quem deve permanecer em sua jornada e quem não. Ele sabe como restaurar o que está fraturado e como eliminar o que é prejudicial. Mas por que você esgota sua força com uma guerra mental implacável quando aquele que escreveu sua história já conhece a resolução? O inimigo adora usar pessoas para executar seus planos. Ele se esconde atrás de rostos familiares, usando a confiança como sua arma mais afiada. Ele sabe que um ataque de um estranho é um arranhão, mas um ataque de um amigo é uma ferida no coração. E enquanto você está preso na análise do porquê você perde de vista o que Deus está tentando fazer, talvez essa traição não tenha sido para te destruir, mas para te libertar. Libertar de um relacionamento que o estava impedindo, de uma parceria que o estava drenando, de uma lealdade que estava mal colocada. Às vezes, Deus permite que os alicerces falsos desmoronem para que Ele possa construir algo verdadeiro e duradouro em seu lugar. Você se sente tolo por ter confiado, mas a confiança não é uma fraqueza, é um reflexo de um coração aberto. O problema não foi o seu coração, mas o coração daquele que o traiu. E enquanto você analisa cada detalhe da traição, você dá poder a ela, você a mantém viva, permitindo que o veneno continue a se espalhar em seu sistema. Você imagina confrontos que nunca acontecerão, ensaia discursos que nunca serão proferidos. E em tudo isso você rouba a sua própria tranquilidade, entregando-a de graça à pessoa que já lhe tirou tanto. Deixe ir. Entregue essa pessoa a Deus. Ele é o juiz justo. Ele conhece o coração, a intenção, a verdade por trás de cada ação. E nesse silêncio ensurdecedor você finalmente entende. Não foi um erro de cálculo. Foi uma facada nas costas. E a mão que segurava a faca era a mesma que você um dia apertou em sinal de confiança. Com a dolorosa clareza da traição, uma nova urgência toma conta de você. A análise se transforma em ação frenética. Você decide que não pode mais confiar em ninguém, nem mesmo em Deus, que parece ter permitido que tudo isso acontecesse. A única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo. E assim você começa a construir uma muralha de controle ao redor de sua vida. Cada tijolo é um plano, cada camada de argamassa é uma estratégia. Você trabalha dia e noite, movido por uma mistura de medo e determinação. As madrugadas que antes eram gastas em preocupação, agora são gastas em trabalho. Você faz inúmeras ligações, envia centenas de e-mails, elabora planos de resgate que parecem brilhantes no papel, mas frágeis na realidade. Você acredita que, se conseguir controlar cada variável, se conseguir antecipar cada movimento, poderá reverter o desastre? A análise excessiva se tornou seu vício, sua religião.
Você se ajoelha no altar do planejamento, oferecendo seu sono, sua paz e sua saúde como sacrifícios, esperando que isso apazigue os deuses do caos. Você se torna um general em uma guerra de um homem só movendo peças em um tabuleiro, onde você é o único jogador. Mas para seu desespero, cada movimento que você faz parece ser contraproducente. Cada ligação que você faz encontra uma porta fechada. Cada plano que você elabora se desfaz diante de um novo obstáculo. A muralha que você está construindo com tanto esforço não está mantendo o perigo do lado de fora, está apenas te aprisionando do lado de dentro. Você está exausto, mas não ousa parar. Parar parece uma rendição, descansar parece um fracasso. Então você continua empurrando, forçando, lutando. Você está tentando governar o futuro, tentando consertar o passado, e no processo está perdendo o único momento que possui o agora. E neste exato segundo, Deus já está resolvendo o que perturba seu sono, mas você não pode ver porque está muito ocupado tentando resolver você mesmo. Você não precisa decifrar como tudo vai se desenrolar. Você não precisa dissecar cada consequência. Deus já tem um projeto e seu desígnio excede tudo o que você poderia imaginar. O que você chama de controle, Deus chama de resistência. Você está resistindo à sua graça, à sua orientação, à sua paz. Você está lutando contra a correnteza, esgotando suas forças, quando Ele simplesmente o convida a flutuar e confiar que Ele o levará para a margem segura. A ironia trágica é que, em sua tentativa de controlar tudo, você perdeu o controle da única coisa que realmente importa seu estado interior. Você se tornou um escravo de sua própria mente, um prisioneiro de sua própria fortaleza. As pessoas ao seu redor tentam ajudar, mas você as afasta. A muralha é alta demais. Ninguém pode entrar, nem mesmo o amor, nem mesmo a ajuda, nem mesmo Deus. Você está sozinho lá dentro com seus planos, suas análises e seu medo crescente. O que você não percebe é que a força não está em segurar com mais força, mas em aprender a soltar. Você acredita que está lutando para salvar sua vida. Mas e se na verdade você estiver apenas se afogando mais rápido, lutando contra a única mão que poderia realmente te salvar? A exaustão finalmente começa a vencer a adrenalina. Os planos falharam. As ligações não foram retornadas. A muralha de controle que você construiu com tanto fervor agora parece mais uma cela de prisão. E no centro de sua fortaleza autoimposta, um novo tipo de terror se instala, o silêncio de Deus. Você clama, você implora, você negocia. Você derrama seu coração em orações que parecem bater no teto e cair de volta vazias e sem resposta. Onde está o Deus que promete ouvir? Onde está o pastor que promete guiar? A ausência de uma resposta audível se torna mais ensurdecedora do que qualquer grito. Sua análise, sempre faminta por dados, agora se volta para a teologia. Você disseca sua própria fé. Será que eu não orei o suficiente? Será que meu pecado é grande demais? Será que ele simplesmente não se importa? Cada pergunta é uma volta da faca em sua ferida espiritual. A fé que antes era um refúgio agora se torna um campo de batalha. Você começa a duvidar de tudo que um dia acreditou. As histórias de milagres, as promessas de provisão, o conceito de um Deus amoroso, tudo começa a parecer contos de fadas, contados para consolar crianças assustadas. A realidade, sua mente analítica conclui, é fria e indiferente. Você está sozinho. O silêncio se torna pesado, opressivo. Não é a paz da quietude, mas o vazio do abandono. Você olha para outras pessoas que parecem ter uma fé inabalável e se pergunta qual é o segredo delas. O que elas têm que você não tem. A comparação se torna mais uma ferramenta de tortura em seu arsenal mental. Você está à deriva em um oceano de silêncio e não há terra à vista. A ansiedade sobre o futuro que antes era uma preocupação administrável, agora se torna um pânico avassalador. Sem a âncora da fé,
Sua mente projeta os piores cenários possíveis e não há nada para impedi-los. Você se vê sem teto, sem esperança, esquecido por todos. O que você não entende, meu amigo, é que o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é um convite para parar de falar e começar a ouvir. Um convite para parar de analisar e começar a sentir. Um convite para encontrar sua presença não no barulho de suas próprias súplicas, mas na quietude de um coração rendido. Deus não compete com o ruído. Ele fala em um sussurro, mas você deve acalmar a tempestade em seus pensamentos para realmente ouvir. A sua mente está tão barulhenta, tão persistente, que o sussurro dele se perde. Ele não se foi. Ele está esperando que você pare, que você simplesmente pare, mas você não consegue. O silêncio é assustador demais, o vazio é insuportável. Então você preenche o silêncio com mais análises, mais preocupações, mais planos fracassados. Você prefere o barulho familiar de sua própria ansiedade ao silêncio desconhecido da presença de Deus. E enquanto você se debate nesse vácuo, a tempestade que estava se formando no horizonte finalmente chega trazendo consigo uma fúria que nem mesmo sua mente mais pessimista poderia ter previsto. E então acontece, não como um gotejamento lento, mas como uma inundação repentina. A carta oficial chega fria e burocrática, com palavras que selam o destino de anos de trabalho falência. A palavra paira no ar pesada e final. A empresa pela qual você sacrificou noites, fins de semana, e a própria paz de espírito não existe mais. É um atestado de óbito para o seu sonho. No mesmo dia o telefone toca. É um advogado. O parceiro que o traiu não apenas desapareceu, ele o fez de uma forma que o deixou legalmente responsável por todo o desastre. A facada nas costas não foi apenas figurativa. Ela deixou uma ferida legal e financeira que parece incurável. Você tenta ligar para amigos, para a família, buscando um porto seguro no meio do naufrágio. Mas as notícias se espalharam. Alguns não atendem. Outros oferecem palavras de pena que soam mais como julgamento. Você se sente como um leproso marcado pelo fracasso, alguém que os outros evitam por medo de contágio. É a tempestade perfeita. Cada pilar de sua vida, seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos, desmorona simultaneamente. Não há para onde correr, não há onde se esconder. Você está no epicentro de sua própria destruição. A análise para. A mente que por tanto tempo correu em círculos frenéticos, finalmente se cala, sobrecarregada pela magnitude do colapso. Não há mais cenários para imaginar, pois o pior cenário já se tornou realidade. Não há mais o que planejar, pois não há mais nada para salvar. O controle que você tanto se esforçou para manter foi arrancado de suas mãos de forma violenta. Você é deixado nu, vulnerável e completamente exposto. O sentimento não é de tristeza ou raiva, é algo muito além disso. É um vácuo, um entorpecimento que congela a alma. A dor é tão grande que o corpo se recusa a senti-la por completo. Você se move como um autômato realizando as tarefas do dia a dia, mas sua essência, sua centelha se apagou. O mundo continua girando lá fora, as pessoas riem, trabalham, vivem suas vidas, mas seu mundo parou. Você está preso no momento do impacto, revivendo o acidente repetidamente. O Deus silencioso agora parece um Deus cruel. Por que ele permitiria isso? Onde estava a sua proteção? Onde estava a sua justiça? As perguntas não são mais analíticas, são gritos de uma alma ferida ecoando em um céu que parece feito de bronze. Esta, meu amigo, é a noite escura da alma. O ponto em que tudo que você pensava que sabia sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre Deus é despojado. É o momento em que a sua identidade, que estava tão entrelaçada com seu sucesso e suas posses, é desfeita. Você não é mais o empresário, o provedor, o homem de sucesso. Você é nada. Pelo menos é assim que você se sente.
E nesse lugar de perda total, nesse momento em que a tempestade finalmente o jogou na costa de uma ilha deserta, uma pergunta aterrorizante e libertadora surge na quietude. Quando tudo o que você tem é retirado, o que ou quem realmente resta? Você está no fundo do poço. A escuridão é total, o ar é rarefeito e as paredes são lisas e intransponíveis. Não há mais para onde cair. Este é o fundo. A energia para lutar, para analisar, para controlar se foi. Tudo o que resta é o peso esmagador do que aconteceu. Você se senta no chão frio e úmido de sua própria desolação e pela primeira vez em muito tempo sua mente está quieta. Não é uma quietude pacífica, mas a quietude da exaustão absoluta. Como um soldado que lutou até a última gota de força e agora jaz no campo de batalha, indiferente ao que vem a seguir. O telefone não toca mais com ligações de cobrança. Eles já tomaram tudo. Os amigos que se afastaram não importam mais. O parceiro que o traiu é apenas um fantasma em uma história que parece pertencer a outra pessoa. Até mesmo a raiva, que antes queimava tão intensamente agora, é apenas uma brasa fraca. Você olha ao redor da sua casa, que em breve não será mais sua. Os objetos que antes representavam status e conquista, agora são apenas coisas. Coisas que não puderam impedir o desastre. Coisas que não podem oferecer conforto. Você percebe a futilidade de tudo isso. A busca por segurança em coisas que podem ser tiradas em um instante. O orgulho que você tinha em suas habilidades agora parece uma piada cruel. Suas habilidades não o salvaram. Sua inteligência não o protegeu. Sua determinação não foi suficiente. Você foi completamente, totalmente derrotado por circunstâncias que estavam, no final das contas, além do seu controle. Este é um lugar perigoso e sagrado. Perigoso porque a desesperança pode se tornar um lar permanente. Sagrado porque é somente aqui no fim de si mesmo que você pode verdadeiramente encontrar o começo de Deus. É aqui, quando você não tem mais nada em que se apoiar, que você descobre se sua fé era real ou apenas um acessório para os bons tempos. É um momento de honestidade brutal. Não há mais máscaras para usar, não há mais imagem para projetar. É apenas você e a realidade nua e crua de sua condição. E no meio desse silêncio e escuridão, algo começa a acontecer. Lentamente, quase imperceptivelmente, você começa a sentir algo que não é seu. Não é um pensamento, não é uma emoção, é uma presença. Uma presença que não julga, não condena, não diz, eu te avisei. Apenas está ali, com você, na escuridão, na sujeira, no fundo do poço. Você não tem mais forças para orar com palavras, mas sua alma inteira se torna uma oração. Um gemido silencioso. Uma entrega sem condições. Você não pede para ser salvo. Você não pede para que as coisas voltem a ser como eram. Você não pede nada. Você simplesmente se rende. E é nesse momento, nesse ato de rendição total, que a quietude deixa de ser vazia. E no silêncio que se segue, um som tão suave que quase poderia ser confundido com seu próprio fôlego, começa a tomar forma não em seus ouvidos, mas em seu espírito. Na quietude do fundo do poço, onde o barulho de sua própria análise finalmente cessou, o sussurro de Deus se torna inegavelmente claro. Não é uma voz de trovão, nem uma visão em chamas. É mais suave que a brisa, mais profundo que o oceano. As palavras se formam em sua alma. Solte o fardo que você nunca foi feito para carregar. A simplicidade da frase o atinge com uma força que nenhuma tempestade conseguiu. Por todos esses meses, você esteve tentando carregar o peso do mundo em seus ombros. O peso do sucesso, o peso do controle, o peso das expectativas, o peso do medo. E agora a verdade o liberta, esse fardo nunca foi seu. Você não foi projetado para isso. Sua estrutura humana não foi feita para suportar a onisciência, a onipotência, o conhecimento do futuro. Isso pertence somente a Deus.
A análise excessiva era a sua tentativa de ser Deus em sua própria vida. Era a sua tentativa de decifrar o plano mestre, de controlar os resultados, de garantir a segurança. E falhou miseravelmente, porque você é um homem, não um Deus. E há uma beleza profunda e libertadora em finalmente aceitar isso. O sussurro continua não com novas palavras, mas com uma ressonância crescente das antigas. Solte é um convite. Não uma ordem, mas um convite amoroso para abrir as mãos que estão tão firmemente cerradas em torno de seus problemas, de sua dor, de sua necessidade de controle. Você olha para suas mãos em sua mente e as vê brancas tensas, tremendo, com o esforço de segurar tudo. Soltar parece a coisa mais aterrorizante do mundo. Se você soltar, o que acontecerá? Tudo vai desmoronar. Mas então você percebe, tudo já desmoronou, não há mais nada a perder. A análise excessiva promete segurança, mas entrega ansiedade. O controle promete poder, mas entrega exaustão. A fé, no entanto, pede a única coisa que você tem sobrando, sua rendição. E pela primeira vez a rendição não parece uma derrota, parece paz. Você respira fundo um fôlego que parece o primeiro em anos. E com essa expiração você solta a necessidade de entender, você solta a necessidade de consertar, você solta a raiva contra quem o traiu, você solta a vergonha de seu fracasso, você solta o medo do amanhã, você não sabe o que vai acontecer a seguir. Você não tem um plano de 5 etapas para a recuperação. Tudo que você tem é esse momento, esse ato de confiança radical no Deus que sussurra no vazio. E algo milagroso acontece. O peso não desaparece, mas ele se transfere. Você pode sentir fisicamente o fardo sendo levantado de seus ombros e colocado em ombros muito mais largos e fortes. A escuridão no fundo do poço não se dissipa instantaneamente, mas uma pequena fresta de luz aparece no alto. Uma luz que não é sua, uma luz que vem de fora, é a esperança, tênue e frágil, mas real. O sussurro não lhe deu um mapa para sair do poço. Ele lhe deu algo muito mais importante, a certeza de que você não está sozinho nele. E essa certeza muda tudo. Agora a questão que paira na quietude não é mais: como vou sair daqui? Mas uma pergunta completamente nova e cheia de possibilidades. O que se faz com um sussurro como este? Um sussurro, por mais poderoso que seja, permanece apenas um som, se não for seguido por uma ação. A fé não é um sentimento passivo, é uma escolha ativa. Sentado na quietude de sua rendição, você entende que o próximo passo não é esperar por um resgate milagroso, mas dar um passo em direção à luz, por menor que seja. E o primeiro ato de fé que seu coração chama a fazer é o mais difícil de todos: perdoar. Perdoar a pessoa que o traiu. A pessoa cujo nome tem sido sinônimo de dor e amargura em sua mente. A análise excessiva exigiria justiça, retribuição, um acerto de contas. Sua mente grita que ele não merece perdão, e sua mente está certa, ele não merece. Mas o perdão nunca foi sobre merecimento, é sobre libertação, sua libertação. Enquanto você o mantiver preso em sua prisão de ressentimento, você permanecerá como o carcereiro acorrentado à mesma cela. O sussurro de Deus não pode preencher um coração que já está cheio de amargura. Então você faz uma escolha. Não é um sentimento, é uma decisão de vontade. Em silêncio, sem ninguém, para testemunhar, você fala o nome dele em voz alta. E então você diz as palavras que parecem impossíveis: eu te perdoo. No instante em que as palavras deixam seus lábios, algo se quebra, não nele, mas em você. Uma corrente que você nem sabia que estava tão apertada se rompe. A energia que você gastava mantendo a raiva viva é liberada. Não significa que a dor desapareceu. Não significa que você confia nele novamente. Significa apenas que você não está mais disposto a carregar o fardo dele.
Você o entregou a Deus, o único juiz justo. Esse primeiro ato de fé, esse pequeno passo de obediência, cria um efeito dominó. Com o coração um pouco mais leve, você sente um impulso para fazer algo que não faz há muito tempo. Você se levanta, sai de casa e caminha. Enquanto caminha, você vê um morador de rua, alguém que você normalmente teria ignorado em sua própria miséria. Mas hoje algo é diferente. Você olha para ele e não vê um problema, mas uma pessoa. Você tem pouco dinheiro no bolso, quase nada. Mas você se aproxima e lhe oferece o que tem junto com uma palavra gentil. Não é muito, é quase nada, mas é um ato de dar quando você sente que não tem nada para oferecer. É um ato de fé que diz: Deus, mesmo no meu vazio, eu confio que você é um Deus de abundância. Esses pequenos atos, um perdão silencioso, uma pequena doação, não mudam suas circunstâncias externas. O aviso de falência ainda está lá, as dívidas não desapareceram, mas eles mudam radicalmente suas circunstâncias internas. Eles quebram o feitiço da análise egocêntrica. Eles o tiram do centro de seu próprio universo de dor e o reconectam com o mundo e com Deus. A fé, você descobre, não é construída em grandes gestos dramáticos, mas em uma série de pequenas obediências. Cada passo de confiança, não importa quão pequeno, fortalece seu músculo espiritual. E o que você não sabe é que esses pequenos atos de fé, invisíveis para o mundo, estão causando ondulações no reino espiritual, preparando o caminho para algo que sua mente analítica jamais poderia ter previsto. Dias depois do seu primeiro ato de fé, o telefone toca. Você hesita em atender, esperando mais um credor ou más notícias, mas a voz do outro lado da linha é inesperada. É um velho amigo, alguém com quem você não fala há anos desde antes de seu sucesso. Ele não sabe nada sobre sua situação atual. Ele ligou por um motivo completamente diferente. Ele conta que a pequena empresa de paisagismo dele está crescendo e ele precisa de ajuda. Não é um cargo de gerência, não é um salário de 6 dígitos, é um trabalho braçal debaixo do sol, cuidando de jardins. Ele pergunta sem jeito se você estaria interessado ou se conhece alguém. Sua primeira reação, vinda do fundo do seu ego ferido, é de recusa. Você, um ex-CEO, um homem que comandava reuniões e fechava grandes negócios, agora sendo oferecido um trabalho para cortar grama, a humilhação queima. Sua mente analítica entra em ação imediatamente. Isso é um retrocesso. Isso é o fim. O que as pessoas vão pensar, mas então o sussurro que você ouviu no fundo do poço ecoa suavemente em seu espírito. A análise excessiva o está puxando de volta para a prisão do orgulho do status da opinião dos outros. A fé, no entanto, o convida a ver de forma diferente. E se essa não for uma porta de rebaixamento, mas uma porta de recomeço, e se a humildade for o caminho que Deus está usando para reconstruir, você se lembra do seu ato de fé no parque ajudando alguém com o pouco que tinha? Agora a ajuda está sendo oferecida a você de uma forma que você não esperava e talvez não quisesse. É um teste. Deus está testando o seu coração. Você está disposto a receber ajuda com a mesma graça com que tentou dar? Você está disposto a deixar de lado o que você era para abraçar o que Deus tem para você agora? Com uma voz que mal reconhece como sua, você ouve a si mesmo dizer: eu estou interessado. O silêncio do seu amigo do outro lado da linha é palpável. Ele está surpreso, mas ele rapidamente se recupera e combina um horário. Ao desligar o telefone, uma guerra se trava dentro de você. O orgulho grita traição. O medo sussurra humilhação. Mas por baixo de tudo isso, uma nova sensação emerge: alívio. Alívio por não ter mais que fingir. Alívio por não ter mais que sustentar uma imagem. Alívio por simplesmente ter um lugar para ir e algo para fazer no dia seguinte. Essa porta não é grande, não é glamourosa, mas é uma porta. E é a primeira porta que se abre em muito tempo. Você não sabe para onde ela levará.
Sua mente analítica não tem dados para processar, não há projeções para fazer. Tudo o que você tem é a decisão de caminhar por ela um passo de cada vez, confiando que a mesma mão que a abriu também conhece o caminho que se estende além dela. E talvez, apenas, talvez, o trabalho não seja sobre os jardins que você irá cuidar, mas sobre o jardim de sua própria alma, que precisa desesperadamente ser limpo, podado e preparado para um novo crescimento. O primeiro dia de trabalho é brutal. O sol queima sua pele, os músculos que você não usava há anos protestam a cada movimento e o suor escorre por seu rosto, misturando-se com a poeira e a sujeira. Seu corpo grita por descanso e seu ego grita ainda mais alto. Mas à medida que os dias se transformam em semanas, algo começa a mudar. No início, você trabalhava com a cabeça baixa, esperando não ser reconhecido. Mas agora você começa a levantar os olhos. E você começa a ver. Você vê a beleza na simetria de um jardim bem cuidado. Você sente o cheiro da terra úmida após a rega. Você ouve o canto dos pássaros que antes eram apenas ruído de fundo. Trabalhando com as mãos, sua mente, que por tanto tempo esteve presa no labirinto da análise, finalmente encontra silêncio. O ritmo do trabalho físico se torna uma forma de meditação. Puxar ervas daninhas, podar galhos, plantar novas flores. Cada tarefa exige sua atenção no momento presente, não permitindo espaço para as preocupações do amanhã ou os arrependimentos do ontem. Você começa a encontrar uma satisfação profunda e honesta no final de cada dia. Não a satisfação vazia de um negócio fechado, mas a satisfação tangível de ver a ordem e a beleza emergirem do caos. Você chega em casa exausto, mas é uma exaustão limpa, uma exaustão que leva a um sono profundo e sem sonhos, o tipo de descanso que o dinheiro nunca pôde comprar. Aos poucos, você descobre a beleza do simples. Uma refeição quente depois de um dia de trabalho duro. A camaradagem fácil com seu amigo e os outros trabalhadores que não se importam com seu passado, apenas com quem você é hoje. A alegria de ver uma semente que você plantou brotar. Você percebe que, em sua busca por mais, você havia se esquecido de como apreciar o suficiente. Sua identidade, que antes estava amarrada ao seu título e ao seu saldo bancário, começa a se redefinir. Você descobre que seu valor não diminuiu com a perda de seus bens. Na verdade, despido de tudo isso, você começa a descobrir um núcleo mais forte e mais autêntico de si mesmo. Um dia, enquanto está de joelhos com as mãos na terra, você tem uma revelação. Esta terra, este jardim, é uma metáfora para a sua própria vida. Por anos você esteve tentando cultivar um jardim de sucesso usando fertilizantes artificiais de ambição e controle. Mas as ervas daninhas do orgulho, da traição e da ansiedade acabaram sufocando tudo. Agora Deus o colocou de volta ao básico. Ele o fez colocar as mãos na terra, arrancar as ervas daninhas de sua própria alma, uma por uma. O processo é lento, doloroso e humilhante. Mas pela primeira vez você sente que algo real e duradouro está começando a crescer. A paz que você encontra não vem de ter todas as respostas, vem de não precisar mais delas. Vem de confiar no jardineiro-chefe, que sabe exatamente que tipo de solo você precisa, quanta chuva e quanto sol são necessários para que você floresça. Você ainda não sabe como sua história terminará, mas parou de tentar escrever LA. E ao soltar a caneta, você sente uma liberdade que nenhuma análise, por mais brilhante que fosse, jamais poderia lhe proporcionar. À medida que você trabalha no jardim, não apenas as plantas começam a florescer, mas também ideias. Limpo do ruído, da análise excessiva e da pressão do sucesso, sua mente se torna um terreno fértil para um novo tipo de criatividade. Você começa a notar coisas que nunca notou antes. Você vê como as plantas se complementam, como a cor e a textura criam harmonia. Você aprende sobre os ciclos das estações, sobre a importância da paciência e do tempo.
Seu amigo, vendo seu interesse genuíno e seu talento natural, começa a lhe dar mais responsabilidades. Ele pede sua opinião sobre os projetos, sobre o design dos jardins, e suas ideias, nascidas não da ambição, mas de uma apreciação honesta pela beleza, começam a transformar a pequena empresa dele. Você não está tentando construir um império, você está simplesmente usando os dons que Deus lhe deu no lugar onde Ele o colocou. Um dia, um cliente rico, impressionado com o jardim que você projetou, pede para falar com o chefe. Seu amigo, com um sorriso, aponta para você. O cliente, um executivo de uma grande corporação, fica intrigado com sua história. Ele vê em você não um fracasso, mas uma resiliência, uma sabedoria que não se aprende em escolas de negócios. Ele lhe oferece uma oportunidade. Não para voltar ao seu antigo mundo, mas para trazer a beleza e a paz dos jardins para o ambiente estressante de sua empresa. Ele quer que você projete e crie espaços verdes, oásis de tranquilidade dentro de seus escritórios corporativos. A oferta é inesperada e o assusta. Sua primeira inclinação é analisar os riscos, as implicações, a possibilidade de falhar novamente. O fantasma do passado tenta se levantar, mas desta vez você não o alimenta. Você aprendeu a lição. Em vez de se retirar para o labirinto de sua mente, você se retira para a quietude de seu coração. Você ora. E a resposta que vem não é uma análise de prós e contras, mas uma paz profunda. Uma confirmação silenciosa. Você aceita a oferta, mas com novos termos. Você não será o CEO. Você não quer a pressão do crescimento a todo custo. Você quer criar, construir algo de valor. Algo que traga paz aos outros, assim como o trabalho no jardim trouxe paz a você. Você começa pequeno com um único projeto, mas o resultado é tão transformador que outras empresas começam a procurar por você. Você não está mais reconstruindo o que perdeu. Você está construindo algo inteiramente novo, algo que nasceu não das cinzas de sua ambição, mas do solo humilde de sua rendição. A ironia não lhe escapa. Foi preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro propósito. Foi preciso sujar as mãos na terra para poder plantar sementes de paz nos arranha-céus de concreto. Deus não restaurou sua antiga vida. Ele lhe deu uma vida melhor, uma vida mais rica em significado mesmo que mais simples em aparência. E você percebe que a verdadeira reconstrução não estava nos projetos ou nos contratos, mas dentro de você, onde um novo tipo de jardim, um que nenhuma falência pode tocar, estava finalmente começando a florescer. Sua vida agora se assemelha a dois jardins, um ao lado do outro, e você é o zelador de ambos. O primeiro é o jardim de sua mente, um lugar que antes era um emaranhado de ervas daninhas. Era o jardim da análise excessiva, onde os espinhos duros se sufocavam cada flor de alegria e as pragas da preocupação devoravam cada broto de paz. As sementes que você plantava lá eram sementes de incerteza e a colheita era sempre a mesma: medo, exaustão e estagnação. Você passava horas incontáveis nesse jardim, cavando o mesmo solo repetidamente, procurando por respostas que a terra não podia dar, enquanto as ervas daninhas do controle cresciam mais altas e mais fortes, bloqueando a luz do sol. Nutrir esse jardim era um trabalho de tempo integral, um trabalho que o deixava perpetuamente cansado e vazio. Mas agora há outro jardim, é o jardim da confiança. No início, era apenas um pequeno pedaço de terra limpo pelo fogo de sua provação. O solo era a humildade, e a primeira semente que você plantou foi aquele pequeno ato de perdão. Este jardim não prospera com análise, mas com entrega. Ele não é regado com preocupação, mas com oração. E não é cultivado com o esforço de suas próprias mãos, mas com a quietude de um coração que confia no grande jardineiro. Cuidar deste jardim é um tipo diferente de trabalho, exige vigilância diária. As ervas daninhas da análise excessiva ainda tentam brotar uma fatura inesperada, uma palavra dura de um cliente, um atraso em um projeto.
e de repente você vê um pequeno broto de preocupação surgindo. A tentação é deixar crescer, voltar aos velhos hábitos de dissecar cada detalhe. Mas agora você sabe o que fazer. Você não o ignora nem o alimenta. Você o arranca pela raiz com uma simples declaração de fé. Deus, eu confio isso a você. Você já está gerenciando isso. Você aprende que a fé não é um estado permanente, mas uma jardinagem contínua. É a escolha diária de qual jardim você vai nutrir. Você não pode estar em ambos ao mesmo tempo. Cada momento que você gasta no jardim da análise excessiva é um momento roubado do jardim da confiança. Cada gota de energia que você dá à preocupação é uma gota que não pode ser usada para cultivar a paz. A colheita no jardim da confiança é diferente. As sementes de entrega produzem frutos de serenidade. As sementes de oração florescem em clareza. E as sementes de fé crescem em uma árvore robusta de resiliência, cujas raízes são tão profundas que nenhuma tempestade externa pode derrubá-la. Você percebe que Deus não o tirou de uma situação para jogá-lo em outra. Ele o guiou de um jardim para o outro. Ele lhe mostrou a futilidade de tentar cultivar a vida em solo infértil e o convidou a se mudar para a terra prometida de sua paz. Agora o desafio não é mais sobre sobreviver à falência ou superar a traição. O desafio diário é muito mais sutil, mas igualmente crucial em qual jardim você vai viver hoje. De pé no solo firme de seu novo jardim, você finalmente ousa olhar para trás. Não com a dor aguda de antes, mas com a perspectiva calma que a distância e a cura proporcionam. E ao olhar para a tempestade que quase o destruiu, você não vê mais apenas o caos e a perda, você vê um padrão. Você vê a mão de um mestre tecelão trabalhando com fios escuros e claros para criar uma tapeçaria que você nunca poderia ter imaginado. Você vê que a porta da sua empresa que se fechou com tanta violência não foi um fim, mas uma proteção. Se ela tivesse permanecido aberta, você teria continuado no mesmo caminho de ambição e estresse, construindo um reino que, em última análise, o teria deixado vazio. O fechamento daquela porta foi o ato de misericórdia de Deus, forçando-o a sair de uma estrada que levava a um penhasco. A traição de seu parceiro, a ferida mais profunda de todas, agora se revela como uma cirurgia necessária. Ele removeu um relacionamento que era tóxico, uma influência que o estava moldando à imagem do mundo, não à imagem de Cristo. A dor foi imensa, sim, mas foi a dor da cura, a dor de um osso sendo colocado no lugar para que pudesse se tornar mais forte do que antes. Foi através daquela traição que você aprendeu o verdadeiro significado do perdão, não como um conceito, mas como uma prática que liberta a alma. O silêncio de Deus, que parecia abandono agora, se revela como um convite à quietude. Ele estava esperando que o barulho de sua própria análise cessasse para que você pudesse finalmente ouvir seu sussurro. Ele não estava ausente, ele estava presente na quietude, esperando pacientemente que você parasse de lutar e começasse a ouvir. A perda de tudo o fundo do poço foi o presente mais disfarçado e mais precioso de todos. Foi o fogo que purificou o ouro. Despido de tudo que você pensava que definia sua identidade, você foi forçado a encontrar seu valor em algo que não pode ser tirado sua identidade como filho de Deus. Foi preciso perder seu status para encontrar sua alma. Foi preciso perder seu reino para encontrar o reino. Cada peça do quebra-cabeça que parecia tão aleatória e cruel na época, agora se encaixa perfeitamente. O trabalho humilde no jardim, a porta inesperada, a nova carreira. Nada disso foi acidente. Foi tudo parte de um plano divino orquestrado com uma sabedoria que transcende a compreensão humana. Você sorri um sorriso genuíno que vem do fundo da alma. A análise excessiva queria que você acreditasse que sua vida era uma série de eventos desconexos e catastróficos, mas a fé lhe revela a verdade. Sua vida é uma história escrita por um autor perfeito, e a tempestade não foi o fim da história,
Foi apenas o ponto de virada do capítulo que tornou todo o resto possível. Você entende agora com uma clareza que estremece seu ser. Deus estava de fato gerenciando tudo o tempo todo e os pedaços de sua vida quebrada não foram descartados. Eles foram cuidadosamente recolhidos e reunidos pela mão do mestre artesão em um mosaico muito mais belo e intrincado do que a peça original jamais poderia ter sido. A noite chega. Você se deita em sua cama, o mesmo lugar onde há não muito tempo as noites eram um campo de batalha. Você olha para o teto, o mesmo teto que testemunhou suas horas de agonia e análise sem fim. Mas esta noite algo é fundamentalmente diferente. Não há labirinto, não há tempestade. Há apenas uma paz profunda e duradoura. Seus pensamentos não estão correndo com resultados ilimitados. Eles estão ancorados em uma única verdade. Deus está no controle. Você não revive diálogos que nunca aconteceram. Você descansa na certeza do que Deus já falou. Você não suporta fardos que nunca foram seus para carregar, porque você finalmente aprendeu a entregá-los àquele cujos ombros são infinitamente mais fortes. Você não precisa mais analisar e reanalisar, porque a análise cedeu lugar à adoração. A ansiedade foi substituída pela confiança. O medo foi vencido pela fé. Você fecha os olhos e respira fundo. O ar não está mais pesado com a pressão de ter que resolver tudo. Está leve com a liberdade de saber que tudo já está resolvido nas mãos de Deus. O silêncio não é mais pesado com o abandono. É preenchido com a presença reconfortante do Espírito Santo, seu Consolador. Você não precisa decifrar como tudo vai se desenrolar amanhã, porque aprendeu a confiar naquele que já habita no seu amanhã. As preocupações com finanças, relacionamentos e o futuro não desapareceram do mundo, mas perderam o poder sobre você. Elas são como nuvens passando em um céu vasto, mas sua alma está firmemente plantada no chão inabalável. Você finalmente entende o que significa habitar na confiança, mover-se na fé e soltar a carga. A paz que você sente não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É a calma inabalável que vem de saber que o Criador do universo está gerenciando pessoalmente os detalhes de sua vida. E essa, meu amigo, é a única análise que importa. O sussurro que você ouviu no fundo do poço tornou-se o hino de sua vida. Eu já estou gerenciando isso. E você acredita, não com sua mente, mas com todo o seu ser. Você não precisa mais olhar para o teto. Você pode finalmente descansar. Descansar no gerenciamento divino, porque Ele estava gerenciando. Ele sempre esteve e Ele sempre estará. E nessa verdade você encontra não apenas o sono, mas o verdadeiro descanso para a sua alma.